Ksenia abriu a porta e entrou no apartamento. Seu coração batia acelerado, as mãos tremiam. Da cozinha surgiu sua sogra, Lyudmila Arkadievna, segurando uma caneca fumegante. "Ah, Ksiusha", disse ela com uma doçura que parecia forçada. "Acabei de preparar um chá para você." Ksenia congelou, o olhar fixo na caneca, e então lentamente ergueu os olhos para a sogra. "Sério mesmo?" murmurou, quase sem acreditar. "Claro que sim", respondeu Lyudmila, estendendo a caneca na direção dela. "Você deve beber todo dia. Eu te disse, é para o seu próprio bem." Ksenia recuou, afastando-se bruscamente. "Tire isso daqui." "Como?" perguntou a sogra surpresa. "Tire essa porcaria daqui!" gritou Ksenia. "Chega!" Lyudmila permaneceu imóvel, chocada. "Você perdeu a cabeça? Que tom é esse? Estou tentando te ajudar e é assim que você me trata?" A voz de Ksenia tremia, não de medo desta vez, mas de fúria. "Você tentou me matar, a mim e ao meu filho." O barulho no corredor chamou Denis, que saiu do quarto. "Que gritaria é essa, Ksiusha? O que aconteceu desta vez?" A esposa se voltou para ele, pálida, os olhos brilhando entre lágrimas e raiva. "O que aconteceu? Sua mãe quase nos matou, Denis. Com o chá dela, com as ervas dela. Eu fiz os exames." Denis piscou, sem conseguir compreender o peso daquelas palavras. "Espera. Que absurdo é esse? Que ervas? Que envenenamento?" "Não é absurdo", explodiu Ksenia. "Galina Vassilievna levou a mistura para um laboratório. Tenho os resultados bem aqui." Lyudmila riu, fria e sarcástica. "Meu Deus, que cena! Você realmente acredita nessa vizinha? Ela nem é formada em medicina." "Eu não estou ouvindo ela", rebateu Ksenia. "Estou ouvindo os médicos. Você tentou me matar." "Ah, por favor", debochou Lyudmila. "Você bebe um pouco de chá de ervas e já inventa uma tragédia. Sabe, Ksiusha, são apenas os seus hormônios. Quando você der à luz, vai parar com esse drama todo." "O quê?" Ksenia avançou um passo, os punhos cerrados. "Você está falando sério?" "Chega, Ksiusha", interveio Denis, tentando controlar a situação. "Você está exagerando. Você está grávida, são os nervos, os hormônios, é compreensível. Mas por que inventar acusações tão absurdas? Mamãe jamais faria algo assim." Ksenia se voltou para ele lentamente, a decepção e a dor estampadas no rosto. "Mesmo agora, você está do lado dela." "Eu só não vejo motivo para toda essa histeria", murmurou Denis, dando de ombros e evitando seu olhar. "Mamãe nos ama. Ela nunca faria isso. Eu suportei muitas coisas, mas não permitiria que ela destruísse meu filho." "Se você está do lado dela, então eu não preciso mais de você também. Vou me divorciar." Ksenia se retirou para o quarto e não saiu até o amanhecer. Agora ela sabia exatamente o que precisava fazer. Ksiusha caminhava pelo corredor do orfanato quando ouviu uma voz atrás dela. Era Ala, uma garota um ano mais nova. "Vocês ouviram?" disse Ala em voz alta para as amigas, deliberadamente aumentando o tom para que Ksenia pudesse ouvir. "Ksiusha roubou tortas da cantina ontem. Ainda ofendeu a cozinheira." Ksenia parou abruptamente, o sangue subindo às suas faces. Virou-se lentamente. "O que você acabou de dizer?" Sua voz tremia, incapaz de esconder o choque. Ala cruzou os braços e sorriu com desdém. "O quê?" "Todo mundo sabe que você se esgueira à noite. Agora entendemos o porquê." Vários meninos e meninas soltaram risadinhas. Ksenia sentiu uma onda de calor subir pelo corpo, a raiva borbulhando dentro dela. "Você está mentindo?" "Ah, é mesmo?" Ala deu um passo à frente. "E quem vai provar o contrário?" Ksenia agarrou-a pelo colarinho. "Pare de mentir. Eu não peguei nada."
gritou, a fúria transbordando. Solta! Ala gritou, puxando-se. Uma pequena multidão já se formava no corredor. Alguém gritou: Vai lá, Xiusha! Bate nela! Outro gritou: Acerta nela, Ala! Ala empurrou Xênia e Xênia deu um tapa no rosto da garota. Ala recuou, mas puxou Xênia pelos cabelos. De repente, uma voz fria e autoritária cortou o caos. Xênia! Ala! Parem imediatamente. Era Margarita Sergeyevna, a diretora do orfanato. Uma mulher baixa, séria, de óculos, que inspirava respeito e temor em todas as meninas. Xênia, venha comigo, disse de forma seca. Xênia se endireitou, ajeitou o suéter torcido e, sem olhar para Ala, seguiu a diretora. No escritório, Margarita Sergeyevna fechou a porta silenciosamente, apoiou-se na borda da mesa e olhou fixamente para a menina. Sente-se, disse com a voz firme e calma. Xênia se sentou, os olhos baixos, fixos no chão. Então, começou a diretora, quer me contar o que foi isso tudo? Ela disse que eu roubei as tortas, sussurrou Xênia. Não é verdade. E você achou que isso era motivo para brigar? Perguntou Margarita Sergeyevna, com uma ponta de amargura na voz. Xênia permaneceu em silêncio. Sabe, Xênia? A diretora sentou-se na ponta da mesa. Eu gosto de você. A menina levantou os olhos, surpresa. Gosta de mim? Repetiu, incerta. Sim, assentiu Margarita Sergeyevna. Você é honesta e trabalhadora, tem caráter, mas, às vezes, esse caráter precisa ser controlado. Xênia franziu levemente a testa. E se as pessoas me atacarem, eu devo ficar calada? Não, você não deve ficar calada, respondeu a diretora com firmeza. Mas, se precipitar em uma briga toda vez não é a solução. Você precisa se defender, sim, mas sem se expor desnecessariamente. Entendeu? Xiusha assentiu. Bom, pode ir agora. Mas se eu souber de outra briga amanhã, você vai passar uma semana lavando o chão da cantina. Xiusha saiu do escritório carregando um turbilhão de sentimentos. Vergonha, raiva e, estranhamente, um calorzinho no peito. Pela primeira vez, alguém naquele mundo havia demonstrado bondade para com ela. Um ano depois, Xiusha completou 18 anos. Chegara a hora de deixar o orfanato. Tudo pronto? Perguntou Margarita Sergeyevna, enquanto caminhavam para fora. Xiusha segurava nas mãos um pequeno pacote, alguns documentos e um conjunto de chaves. Tudo pronto, respondeu suavemente. Elas atravessaram o pátio juntas. Um carro aguardava junto ao portão para levar Xiusha ao seu dormitório. Aqui, disse a diretora, entregando-lhe outro envelope com papéis. O quarto é pequeno, mas é seu. O endereço está no formulário. Também comprei algumas coisinhas para você começar. Obrigada, murmurou Xiusha. Por quê? Riu Margarita Sergeyevna. Por me amar, sussurrou Xiusha. Chegaram ao portão e pararam. O carro estava a poucos metros, mas Xiusha não queria partir. Margarita Sergeyevna olhou para ela e, de repente, a puxou para um abraço apertado, quase materno. Meu Deus, respirou ela emocionada. Você é uma menina tão boa, Xiusha. Me fez chorar muitas vezes, mas quando penso em você lá fora, sem mim, meu coração aperta. Depois de alguns instantes, afastou-se e enxugou os olhos. Lembre-se de uma coisa, disse. Você é muito direta. Na vida nem sempre se pode ser assim com as pessoas. Quer dizer que eu não devo dizer a verdade? Perguntou Xiusha cautelosa. A diferença entre a verdade e a grosseria, respondeu a diretora com calma. Às vezes, para conquistar algo, você precisa de um pouco de astúcia. E às vezes, de um toque delicado. Entendeu? Xiusha abaixou os olhos refletindo. Vou tentar,
disse baixinho. Então vá, disse Margarita Sergeyevna suavemente. O motorista está esperando. Ksiusha ergueu a mala, abriu o portão e se virou por um instante. A diretora estava de braços cruzados, os olhos brilhando. Que Deus te dê felicidade, minha menina, disse suavemente. Ksiusha acordava todos os dias às 6 em ponto, como se tivesse um despertador interno. Preparava para si uma xícara forte de chá na minúscula cozinha do dormitório e se aprontava rapidamente. Seu próprio quarto, de 7 metros quadrados, era um verdadeiro palácio para ela. Ela conseguiu emprego quase imediatamente, trabalhando como balconista em uma pequena mercearia no térreo de um antigo prédio tipo Khrushchevka. A loja era apertada, mas acolhedora, com prateleiras abarrotadas de macarrão, enlatados e garrafas de óleo de girassol. No seu primeiro dia, a gerente da loja, tia Zoya, uma mulher rechonchuda e eternamente ocupada, deu a Ksiusha uma rápida orientação. Aqui está o caixa, aqui estão as balanças. Você sabe os preços. Apontou rapidamente para as etiquetas. Ouça atentamente os clientes. Seja educada. E, acima de tudo, nem pense em levar nada para si. Eu fico de olho nisso. Os primeiros dias foram difíceis. As mãos dela tremiam enquanto passava as compras no caixa. Os olhos corriam entre os números da balança e do registro. Os clientes eram variados. Alguns sorriam gentilmente, outros resmungavam e alguns tentavam lhe passar uma nota falsa ou pegá-la em um erro. Mas Ksiusha manteve o foco, conferindo tudo com precisão obstinada. Logo até a tia Zoya parou de encontrar defeitos. Bom, você aprende rápido, disse ela, aprovando. Não enrola, não faz perguntas bobas. Continue assim. Estou tentando, respondeu Ksiusha. O elogio aqueceu seu coração, embora ela nunca soubesse exatamente como reagir a ele. Depois do trabalho, caminhava lentamente pelas ruas estreitas, mãos enterradas nos bolsos. O salário não era muito, mas ela economizava cada moeda, gastava pouco com comida, nunca comprava roupas desnecessárias e frequentemente ia a pé em vez de pegar o ônibus, para poupar dinheiro. À noite sentava-se em seu minúsculo quarto, mantendo um caderno onde registrava cada despesa. Depois, lia livros emprestados da janela do corredor compartilhado, uma biblioteca improvisada para os moradores do dormitório. Às vezes, deitada em sua cama estreita, Ksiusha olhava para o teto e imaginava. Ali estava ela, na sua própria cozinha, colocando a chaleira no fogão. Canecas alinhadas na prateleira, flores desabrochando no parapeito da janela. Como ela ansiava profundamente por ter um lar só seu. A vida adulta, porém, raramente era tranquila. O trabalho começou a trazer seus próprios desafios. A colega Liuba a observava com desconfiança, convencida de que Ksiusha buscava agradar a tia Zoya. A vida no dormitório também não era fácil. Ela tinha de conviver com vizinhos barulhentos que festejavam até tarde da noite e às vezes roubavam comida da geladeira coletiva. Ksiusha tentava se manter reservada, evitando conflitos. Lembrava-se dos conselhos de Margarita Sergeyevna e lutava contra o impulso de exigir justiça sempre que era injustiçada. Em uma noite, pouco antes de fechar a loja, percebeu um jovem, uns 20 anos, discretamente colocando uma barra de chocolate no bolso. Ksiusha não hesitou. Aproximou-se e disse firmemente: "Tire isso daí." O garoto se assustou e se virou. "O quê?" "O chocolate", repetiu ela. "Tire agora." Ele hesitou, e então jogou a barra no balcão, relutante. "É só um chocolate, estúpido", murmurou e saiu furioso. Quando a tia Zoya soube, apenas balançou a cabeça. Corajosa menina. A maioria nem diria uma palavra. Após o incidente do chocolate, até Liuba começou a respeitá-la. Passou a levá-la para danças e encontros sociais,
para colocar um pouco de vida em você, como dizia. O centro comunitário local ficava a apenas 3 pontos de ônibus do dormitório. Em uma sexta-feira à noite, Liuba insistiu de novo. Vamos, Xiusha. Você não pode ficar trancada naquele quartinho para sempre. Lá é divertido. Música, dança, gente. Vai, se divirta um pouco. Xiusha hesitou por um longo instante, mas, finalmente, decidiu ir. O salão era amplo, com cadeiras alinhadas pelas paredes. Pessoas conversavam e riam. Algumas já dançavam. A música era animada e agradável. Xiusha, no entanto, sentia-se deslocada. Ficou encostada à parede, mãos entrelaçadas, observando as outras meninas rindo e trocando piadas com os rapazes. Ela nunca fora do tipo que facilmente puxava conversa. De repente, um jovem se aproximou dela, alto, loiro, com um sorriso fácil e acolhedor. Oi, disse ele como se a conhecesse há anos. Você é nova aqui, não é? Sim, respondeu ela cautelosa. Eu sou Dennis, disse ele estendendo a mão. Ela hesitou, mas acabou apertando a mão dele. Xiusha, disse ela baixinho. Então agora já nos apresentamos, disse Dennis com um sorriso. Quer dançar? A garota hesitou. Não sou muito boa nisso. Eu também não, deu de ombros Dennis. Provavelmente vamos pisar nos pés um do outro, mas pelo menos vamos nos divertir. Ele falava com uma sinceridade tão desarmante que, por um momento, suavizou suas defesas. Ainda assim, Xiusha sabia que não podia confiar em um estranho imediatamente. Obrigada, mas vou apenas assistir por enquanto, respondeu em voz baixa. Tudo bem, disse Dennis, para surpresa dela, sem insistir. Mas depois eu te convido de novo. Ele piscou de forma divertida e voltou para seu grupo de amigos. Xiusha o acompanhou com os olhos, incerta sobre o que pensar. Durante a noite, Dennis aparecia de vez em quando por perto, lançando comentários leves, tentando atraí-la para a conversa. E quando finalmente se encontraram na saída, ele disse suavemente: Xiusha, estou feliz por ter vindo hoje à noite e por ter te conhecido. Deixe-me te acompanhar até em casa. Não precisa, respondeu ela rapidamente. Ele observou seu rosto por um momento, mas não insistiu. Tudo bem, talvez outra hora. Xiusha caminhou para casa sozinha, pensando nele. Repreendeu-se por ter deixado escapar um instante de fraqueza. Sabia que confiança era um luxo que não podia se permitir. E ainda assim, lá no fundo, uma sensação silenciosa e quente começou a surgir. Algo que ela jamais havia sentido antes. Dennis, porém, não desistiu. Poucos dias após a dança, apareceu do lado de fora da loja onde Xiusha trabalhava, segurando um pequeno buquê de margaridas. Parava quase todos os dias, às vezes trazendo maçãs, às vezes uma barra de chocolate, fazendo tudo o que podia para derreter o gelo ao redor do coração dela. E, com o tempo, conseguiu. Um mês depois, começaram a se encontrar com frequência. Os dois se viam quase todos os dias. Dennis falava às vezes sobre si mesmo, enquanto Xiusha ouvia atentamente. A vida dele parecia estranhamente incerta para ela, mas, aos poucos, algo começou a mudar dentro de Xiusha. A frieza deu lugar à curiosidade e à desconfiança, a uma sensação de esperança tímida. Ainda moro com a minha mãe, confessou Dennis com um sorriso meio sem jeito. É apertado, para ser sincero. Quero sair, começar minha própria vida, alugar um cantinho, ser livre. E ela não vai se importar? Perguntou Ksenia. Ele deu um leve sorriso irônico. Claro que vai. Mas até quando um homem pode viver às custas da mãe? Um homem precisa ficar em pé por conta própria, não é? Ksenia assentiu. Independência é importante. Ele a olhou, dando um passo mais perto. Você é boa nisso,
disse baixinho. Você é forte. A força não vem de uma vida fácil, respondeu ela, com um traço de melancolia no olhar. Dennis ficou em silêncio. Sabia que com o tempo ela contaria tudo. Não precisava pressionar. Não se preocupe, disse ele com seriedade. Agora você me tem. Pela primeira vez em muito tempo, Ksenia não se sentiu sozinha. Certa noite de domingo, depois do expediente, Dennis a convidou para um passeio. Caminharam pela beira do rio enquanto o vento brincava com os fios de cabelo dela. Na mão, Dennis segurava um pequeno saco de papel que manteve escondido atrás das costas durante boa parte do caminho. O que você está escondendo aí? Perguntou Ksenia, estreitando os olhos curiosa. Um segredo, respondeu ele com um sorriso travesso. Espera só mais um pouco. Eles chegaram ao lugar de sempre. Um velho banco de madeira à beira d'água, onde costumavam sentar-se ao entardecer. Ksiusha, começou Dennis com um tom repentinamente sério. A gente só está junto há alguns meses, mas eu sinto como se te conhecesse a vida toda. Ela sorriu de leve. O que você está aprontando? Para que esperar? Disse ele, sentando-se e colocando o saquinho ao lado. Sabe, antes de você, minha vida era normal. Casa, trabalho, amigos. Tudo parecia no lugar, mas por dentro estava vazio. Aí você apareceu. Eu sei que para você é difícil confiar nas pessoas, mas eu quero ser aquele em quem você possa se apoiar. Ele respirou fundo, abriu o pequeno saco e tirou de dentro uma caixinha de veludo. Ao abri-la, um anel simples de prata brilhou sob a luz do entardecer. Ksiusha, disse ele, a voz levemente trêmula, quer se casar comigo? Ela ficou imóvel, encarando o anel. Casamento, uma cerimônia, um vestido branco, uma festa. Nada disso fazia parte do mundo que ela conhecia. Para Ksenia, o único objetivo sempre fora sobreviver. Isso é sério, Dennis, sussurrou ela. Claro que é, respondeu ele sem desviar o olhar. Eu aceito, disse ela, tão baixo que quase não se ouviu. Por um instante, Dennis pareceu não entender. Mas então um sorriso radiante iluminou seu rosto. Ele a abraçou forte, levantando-a do chão e girando com ela nos braços, rindo como uma criança. O mundo parecia ter parado por um breve momento. Tudo o que Ksenia sentia, o medo, a desconfiança, o passado que tanto a ferira, se dissolveu naquele abraço. Pela primeira vez, ela acreditou que talvez, só talvez, a vida pudesse lhe dar uma nova chance. Então é um sim? Riu Dennis. Ksiusha corou, tentando afastá-lo, mas não conseguia parar de sorrir. Calma, tem gente nos olhando, murmurou. Que olhem! Exclamou Dennis alegre. Todos olhem. Ele deslizou o anel em seu dedo. Estava um pouco grande, mas Ksiusha não se importou. Para ela, aquele simples anel de prata se tornara agora a coisa mais preciosa de sua vida. Naquela noite, ela permaneceu acordada por muito tempo, olhando para o teto de seu pequeno quarto, girando distraidamente o anel entre os dedos. Alegria e apreensão se misturavam. Ela ansiava pela felicidade e, talvez, finalmente, chegara a hora de reivindicá-la. Dennis segurou sua mão enquanto subiam até o terceiro andar de um antigo prédio da era stalinista. Não se preocupe, disse ele, tentando tranquilizá-la. Minha mãe é bondosa, só um pouco rígida. Ela só precisa de tempo para ver em você aquilo que eu já amo. Você vai ver. Ela vai gostar de você também. Ksiusha assentiu, embora o coração disparado mal a deixasse respirar. Dennis destrancou a porta e a conduziu para um apartamento espaçoso, embora antiquado. Na sala de estar, uma mulher esbelta na casa dos 50 anos estava sentada junto à janela, os cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, brilhando à luz. Com uma xícara de chá nas mãos, observava Ksiusha com um olhar firme e avaliador. Mãe, esta é a Ksiusha.
anunciou Denis animado. Minha noiva. Muito prazer, disse Lyudmila Arkadievna, com um sorriso frio estendendo a mão. Ksiusha a apertou hesitante. Por favor, sentem-se, disse a mulher, colocando cuidadosamente a xícara na mesa lateral. Os primeiros 10 minutos se passaram sem incidentes. Lyudmila Arkadievna fez perguntas educadas sobre o trabalho e os hobbies de Ksiusha, lembrando-se ocasionalmente de como Denis fora uma criança maravilhosa. Mas, sob a cortesia, havia um frio inegável. Quando Denis foi à cozinha buscar os doces, o silêncio tomou conta da sala. Lyudmila Arkadievna entrelaçou as mãos sobre o colo e olhou para Ksiusha com intensidade. Bem, começou ela, gostaria de falar com você com franqueza. Ksiusha entrelaçou as mãos sob a mesa, tentando controlar os nervos. Estou ouvindo. Quero que fique claro. Lyudmila Arkadievna começou com um tom enganosamente calmo. Não tenho nada pessoal contra você, o que naturalmente significava exatamente o contrário. Mas, Ksenia, você precisa entender que casamento não é só estar apaixonado, também envolve um certo padrão, uma compatibilidade. Não sei bem o que quer dizer, respondeu Ksiusha mantendo a voz firme. Ora, vamos, disse a mulher com um sorriso predador. Eu sei muito bem que você cresceu em um orfanato. Sim, é verdade. Exatamente. Lyudmila Arkadievna assentiu com ênfase. Veja, nossa é uma família de gerações de intelectuais. O avô de Denis fora professor de conservatório e seu pai, arquiteto. Sempre mantivemos um certo padrão, disse Lyudmila Arkadievna, com frieza. Tenho certeza de que posso encontrar um meio-termo com sua família, respondeu Ksenia, mantendo a calma. Pode, é. A mulher arqueou uma sobrancelha avaliando-a. Veja bem, nossos pontos de vista sobre cultura, tradição e a maneira correta de viver diferem consideravelmente. Eu trabalho, me sustento, disse Ksenia com firmeza. Denis e eu queremos construir uma família juntos e estou confiante de que podemos lidar com isso. Ah, é mesmo? Murmurou Lyudmila Arkadievna, pensativa. E quanto à moradia? Um assunto bastante sério, não é? Você entende, Ksenia. Denis é meu único filho. Este apartamento, um dia, será dele. E agora esperam que eu acredite que você não é uma daquelas. Ela fez uma pausa delicada, que se casa apenas por uma permissão de residência. Ksenia empalideceu, incapaz de manter a compostura. Não estou atrás do seu apartamento, disse, firme, mas com um tremor na voz. Pode até pensar assim agora, talvez sinceramente, disse Lyudmila com um sorriso sutil e conhecedor. Mas depois vêm os filhos, as dificuldades domésticas e, inevitavelmente, as reclamações e as brigas. Acredite, eu já vi tudo isso antes. Naquele momento, Denis entrou novamente, alheio à tensão que pairava no ar. Aqui estão os doces, disse alegremente, colocando o prato sobre a mesa. Mãe, aliás, a Ksiusha gostou do seu chá. Sério? O rosto de Lyudmila suavizou-se novamente em uma máscara de cortesia. Ela sorriu, pousando a mão delicadamente sobre a do filho. Então, eu vou preparar com mais frequência. Ksenia baixou o olhar, rezando para que Denis não percebesse o tremor de seus lábios. Aquele dia lhe ensinou uma verdade clara. Lyudmila Arkadievna não entregaria seu filho sem lutar. Naquela noite, Denis ficou com Ksenia no dormitório. Ela lhe contou com honestidade que sua mãe não havia sido tão gentil em particular quanto parecia em público. Denis mexia no relógio, procurando as palavras certas. Ksiusha, por favor, não fique chateada com a mamãe. Ela é complicada. Apenas tem seu próprio temperamento. Complicada?
A voz de Ksenia soou baixa e amarga. Isso é pouco. Ela disse que estou atrás do seu apartamento. Eu sei, Denis admitiu. Vou conversar com ela. Ela só está preocupada comigo. Acha que não devo me precipitar, que devo refletir bem antes de agir. Então ela acha que eu não sou boa o bastante para você? Ksenia sussurrou, olhando para o chão. Não, Denis segurou sua mão com firmeza. Eu não ligo para o que ela pensa. Você não liga, ela disse suavemente. Mas ela liga. E, Denis, ela não vai deixar você ir. Você não vê isso? Eu vejo, respondeu ele baixinho. Mas agora sou adulto, posso tomar minhas próprias decisões. Por favor, Ksiusha, só tenha paciência. Um pouco mais. Dê tempo para ela se acostumar. Ela está apenas com ciúmes. Sempre fomos só nós dois. E agora existe você. Isso é difícil de aceitar. Ciúmes? Ksiusha deu um sorriso amargo. Vou conversar com ela. Eu prometo, disse Denis com firmeza mas ternura nos olhos. Ksiusha se virou lentamente para ele, estudando seu rosto por um longo instante, como se tentasse discernir se poderia realmente confiar. Você realmente quer este casamento? Perguntou séria. Quero. Mais do que tudo, respondeu ele firme. Eu também quero, sussurrou Ksiusha, apoiando suavemente a cabeça em seu ombro. O casamento foi modesto. Alugaram um pequeno salão para 20 convidados e encomendaram um banquete simples. A música ficava por conta de um DJ local que trabalhava à noite no centro comunitário. Diante do espelho, Ksenia ajustava seu vestido branco simples, sem adornos, mas elegante. Ela o havia comprado em uma loja de consignação, em promoção, mas caía perfeitamente em seu corpo. Liuba surgiu na porta, encantada. Ksiusha, você está absolutamente deslumbrante. Ksiusha sorriu, embora os olhos denunciassem cansaço. Nas últimas semanas, ela havia organizado tudo sozinha. O buffet, a papelada, o fotógrafo. Denis raramente comparecia às reuniões. Você é melhor nisso do que eu, dizia ele. Além disso, estou ocupado com o trabalho. Na verdade, muitas de suas noites eram passadas com os amigos no bar ou jogando videogame, e ela sabia disso. O salão fervilhava de risos e cumprimentos aos recém-casados. Denis sorria, brincando e rindo livremente. Ludmila Arkadievna permanecia um pouco afastada, com um sorriso contido, segurando uma taça de champanhe. Quando a dança começou, aproximou-se da nova nora e disse em voz baixa: Bem, parabéns, Ksenia. Agora somos família. Obrigada, respondeu Ksiusha contida. Mas seja clara, continuou Ludmila, garantindo que ninguém mais ouvisse. Não estou aqui para ajudá-la financeiramente. Tenho minha própria vida, minhas próprias despesas. Entendido. Não pediremos sua ajuda, respondeu Ksiusha. Vamos nos virar sozinhos? Veremos, disse a mulher, fria, acenando de forma breve antes de se dirigir à mesa seguinte, onde Denis ria alto com os amigos. Naquela noite, enquanto os convidados começavam a ir embora, Ksenia percebeu Denis tirando um maço de dinheiro do bolso. Ele contou rapidamente as notas, sorriu e guardou metade no bolso do paletó. Denis, para onde você vai? Perguntou cautelosa. Ksiusha, relaxa, respondeu ele, acenando com a mão. Ainda temos dinheiro suficiente. Só quero comprar um celular novo. O antigo está quase se desfazendo, sabe? Mas combinamos de começar a economizar para o apartamento, lembrou Ksenia suavemente. Vamos economizar depois, disse ele, dispensando a preocupação dela. Não se preocupe, tudo vai dar certo. Quando estavam prestes a sair, Ludmila Arkadievna aproximou-se novamente. Olhou para o filho com um semblante terno, mas em seguida fixou o olhar em Ksenia.
Encara-a diretamente nos olhos e disse com firmeza: Denis, não se esqueça de quem te criou. Nunca se esqueça de mim. Mãe, já chega, respondeu Denis, sorrindo. Ksenia percebeu então que Denis não era tão independente quanto gostava de parecer. Mas, a essa altura, não havia mais volta. Para economizar dinheiro mais rapidamente, decidiram alugar o antigo quarto de Ksenia e se mudar para o apartamento de Lyudmila Arkadievna. A vida estava longe de ser fácil, mas Ksenia sabia se adaptar. Numa manhã, ela estava na cozinha preparando o café da manhã quando a sogra apareceu na porta. Ksenia, espero que você não tenha esquecido de limpar a sala, disse Lyudmila. Já fiz, respondeu Ksenia calmamente. Ah, é mesmo? O olhar de Lyudmila percorreu lentamente a cozinha, como se estivesse inspecionando cada detalhe, em busca de falhas. Pelo menos alguém nesta casa se preocupa com a limpeza. Ksenia permaneceu em silêncio. Nesse momento, Denis surgiu do quarto de moletom, bocejando e esfregando os olhos. Mãe, que barulho é esse tão cedo? Murmurou. Barulho? Lyudmila arqueou uma sobrancelha. Isso não é barulho, Denis. Estou apenas discutindo a ordem doméstica com sua esposa. Alguém precisa manter este lugar limpo, já que certas pessoas estão ocupadas demais descansando. Denis deu um sorriso torto e passou o braço pelos ombros dela. Mãe, não começa. Tenho um encontro com os caras hoje à noite. Vamos discutir uns assuntos de trabalho. Trabalho? Ela repetiu com um tom carregado de ironia. Deixe-me adivinhar. Mais um serviço de segurança? E daí? É trabalho decente, disse Denis, dando de ombros. Pelo menos paga alguma coisa. Enquanto limpava a mesa, Ksenia falou baixinho. O último trabalho decente durou 2 semanas, Denis. Depois você já estava procurando outro. Ksiusha, por que está começando com isso agora? Eu vou resolver, murmurou ele. Lyudmila Arkadievna imediatamente saiu em defesa do filho. Ksiusha, meu filho só está tentando encontrar o próprio caminho. Isso é perfeitamente normal. Nem todo mundo tem a sorte de conseguir um emprego estável imediatamente. Não há necessidade de repreender seu marido. Ksenia permaneceu em silêncio. Ela sabia que discutir era inútil. Naquela noite, após o turno na loja, ela voltou para casa. Denis estava estirado no sofá, jogando pôquer no celular. Uma caneca com café pela metade estava ao lado dele na mesa. Denis, você prometeu levar o lixo, lembrou ela suavemente. Sem tirar os olhos da tela, ele murmurou. É. Mais tarde, Ksyuk. Agora é um momento importante. Quando Lyudmila Arkadievna passou por ali, esboçou um sorriso irônico. Céus, Denis, você já é um homem feito, casado e ainda colado nesse celular. Mãe, não começa, resmungou ele. Ksenia foi silenciosamente para a cozinha, onde uma pilha de panelas sujas e uma montanha de roupa a esperavam. Mais tarde, quando voltou, Denis estava reclinado, com as mãos atrás da cabeça, sorrindo de forma despreocupada. Você é um verdadeiro tesouro, sabia? Faz tudo sozinha, disse Denis com um sorriso provocador. Ksenia sentou-se ao lado dele, observando seu rosto relaxado, procurando as palavras certas. Denis, não me importo de cozinhar, limpar ou lavar roupa, mas somos uma família. Isso significa que devemos compartilhar as responsabilidades. Lá vem você de novo, Ksiusha. Estou tentando, de verdade. Assim que eu conseguir um emprego decente, tudo vai mudar. Ele respondeu, dando de ombros. Ela suspirou. Já tinha ouvido essa promessa muitas vezes antes. Enquanto isso, Lyudmila Arkadievna continuava a tornar sua vida impossível, inspecionando cada canto da casa, conferindo se o fogão estava impecável, se o chão brilhava, se a roupa estava bem dobrada. E claro, nunca deixava de encontrar defeitos.
Ksenia não contava a Denis o quanto aquilo a exauria. Ela ainda queria acreditar que as coisas melhorariam, que conseguiriam economizar para o próprio apartamento, que ele finalmente assumiria responsabilidades. Mas agora havia algo ainda mais importante em sua mente. Naquela noite, Ksenia voltou da clínica, segurando um pequeno envelope branco. Entrou na cozinha, pousou a bolsa sobre a mesa e ficou parada por um instante, olhando para uma xícara de chá frio. Seu coração batia acelerado. Denis estava na sala, como sempre, mexendo no celular, enquanto Lyudmila Arkadievna tricoteava à janela. Denis, chamou Ksenia suavemente. Ele não ergueu os olhos. Posso falar com você um instante? Fala aqui mesmo, respondeu ele preguiçosamente. Não temos nada a esconder da mamãe, não é? Fui ao médico hoje, Denis, disse Ksenia baixinho. Vamos ser pais. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Foi Lyudmila Arkadievna quem falou primeiro. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Então vai ter mais um folgado nesta casa? Ksenia não esperava uma reação assim de sua sogra. A sensação foi como um tapa no rosto. Não entendo o que quer dizer, disse com a voz trêmula. Como assim, não entende? Lyudmila pressionou os lábios, fria. Mal temos dinheiro suficiente e agora você decide sobrecarregar meu filho com um filho. Como se a sua presença já não fosse um peso suficiente. Mãe, por favor, não comece, Denise interrompeu. Ah, é? Então me diga, você já conseguiu um emprego decente? Ela se voltou para ele afiada. Não. Você ganha quase nada. Ela trabalha como vendedora. Quem vai sustentar o bebê? Eu? Estou aposentada. Ou você espera que eu volte a trabalhar? Ksenia ficou parada, imóvel, ainda segurando o envelope, sentindo o coração afundar. Ela havia imaginado inúmeras reações possíveis, mas não aquela. Virou-se para o marido. Denis, diga alguma coisa. Ele coçou a cabeça, lançou um olhar rápido para o celular e depois para ela. Bem, isso é inesperado, murmurou. Mas o que podemos fazer? O que está feito, está feito. O que está feito, repetiu Ksenia, a voz trêmula. Você não está feliz, Ksiusha? Perguntou ele. Eu não disse que não estou, respondeu apressadamente. É só que mal conseguimos nos manter de pé e agora um bebê? Isso é uma enorme responsabilidade, sabe? Eu sei, disse ela firmemente. Mas eu quero essa criança. Denis deu de ombros e se virou, desviando o olhar. A escolha é sua. Lyudmila Arkadievna levantou-se, pousou a agulha de tricô de lado e disse secamente. Deixe-me deixar uma coisa clara. Não vou ajudar vocês financeiramente. O bebê é responsabilidade de vocês. Queriam uma vida adulta, então lidem com isso. Com isso, saiu da sala com passos rápidos. Ksenia permaneceu imóvel, perdida em pensamentos. Quando descobrira da gravidez, esperava que o bebê pudesse aproximá-los, que fortalecesse aquela frágil família. Mas, pela primeira vez, começou a se perguntar se realmente eram uma família. Um mês se passou desde aquela noite. No início, Ksenia esperava que algo mudasse. Esperava que Denis se tornasse mais atento, que Lyudmila Arkadievna suavizasse, que o lar se enchesse de alegria e expectativa. Mas nada mudou. Denis vivia como se nada tivesse acontecido. Durante o dia procurava empregos pela metade. À noite, desaparecia com os amigos, muitas vezes voltando ao amanhecer com cheiro de álcool e cigarro. Numa dessas noites, enquanto Ksenia cortava legumes para uma salada, Lyudmila Arkadievna sentava-se à mesa, dobrando cuidadosamente sua toalha favorita. O silêncio na sala era pesado, quase sufocante, até que a sogra finalmente quebrou a quietude. Ksenia, começou.
Percebi que o chão do corredor está sujo de novo. Eu lavei esta manhã, respondeu Ksenia com calma. Então você deve ter feito mal, disse Lyudmila Arkadievna, com um sorriso frio. Imagino que no orfanato não tenham te feito trabalhar tanto assim. Ksenia cerrou os dentes, mas não disse nada. Nesse momento, Denis entrou na cozinha. Ele sentiu a tensão, mas, como de costume, tentou transformá-la em uma piada. Mãe, você vai começar de novo? Estou apenas tentando ensinar sua esposa um pouco de ordem básica, meu filho. É realmente tão difícil manter o chão limpo? Estou fazendo o meu melhor, murmurou Ksenia, sem erguer a cabeça. Sim, Lyudmila Arkadievna sorriu com desdém. É assim que você chama de esforço. O que vem depois? Devo começar a te perseguir com um pano eu mesma? Mãe, por favor, por que você tem que falar desse jeito? Interveio Denis, com a voz suave, tentando apaziguar a situação. Por quê? Retrucou Lyudmila Arkadievna, virando-se para ele com os olhos faiscando. Você não vê o que ela está fazendo? Ela está te usando. Casou com você, mudou-se para o nosso apartamento e agora está grávida. E você está preso. Sabe quantas histórias como essa eu já vi? Ksenia respirou fundo, virando-se para encarar a sogra. Isso não é verdade. Eu amo Denis. Eu trabalho. Não peço dinheiro e não me intrometo na sua vida. Amor é... interrompeu Lyudmila, o sorriso gélido. Veremos. Mas me diga, se Denis não fosse dono deste apartamento, você teria se casado com ele? O rosto de Ksenia empalideceu. Como você pode dizer uma coisa dessas? Porque eu conheço a vida, garota. Mulheres como você sempre se fazem de vítimas. Quietas, modestas, lamentáveis. E então, bam! Mãe, já basta. Denis tentou intervir, mas sua voz parecia frágil. Basta, Lyudmila respondeu firme. Eu sou mãe dele e vejo como você está sendo manipulada. Já conheci seu tipo antes. Ksenia olhou para o marido, a voz quase um sussurro. Denis, vai dizer alguma coisa. Qualquer coisa. Ele se remexeu, coçando a cabeça, visivelmente desconfortável. Ksiusha, apenas não leve tão para o lado pessoal. Mãe teve um dia difícil. Tente se dar bem de algum jeito. Lyudmila soltou uma risadinha curta, cruel. Se dar bem? Com ela? Com uma garota perdida que vive fingindo ser mártir? Denis, acorde. Ksenia colocou lentamente a faca na tábua de cortar e murmurou com a voz firme. Não quero ouvir mais nada disso. Ela saiu da cozinha e fechou a porta do quarto atrás de si. Pelas paredes finas ainda podia ouvir fragmentos da conversa entre o marido e a sogra. Mãe, você está exagerando, disse Denis, exausto. Estou apenas tentando te proteger, Deniska, respondeu Lyudmila Arkadievna. Você realmente acha que ela te ama? Não, ela ama seu apartamento, seu nome e sua carteira. Você não conhece a Ksiusha, retrucou ele. Mas eu conheço a vida, meu filho, e sei como isso vai acabar. Denis não disse mais nada. Saiu do quarto, atravessou o corredor, vestiu-se e deixou a casa. Aquela noite ele não voltou. Mais tarde, já de noite, Ksenia saiu para levar o lixo. A escada estava iluminada por uma lâmpada amarela e trêmula, lançando círculos de luz irregulares nas paredes. No caminho de volta, percebeu a vizinha, Galina Vassilievna, uma mulher baixa, com rosto gentil, na casa dos 50, espiando pela porta entreaberta. Ksiusha, é você? Chamou suavemente. Sim, sou eu, Galina Vassilievna. Entre um instante, disse a mulher, segurando a porta aberta, convidando-a com um gesto delicado. O apartamento de Galina Vassilievna exalava um leve aroma de chá de hortelã.
Uma pilha de revistas médicas e caixas de remédios estava organizada com cuidado sobre a mesa junto à janela. Sente-se, disse ela, despejando chá em uma caneca. Você parece exausta. Está tudo bem? Ksenia afundou na cadeira, dando de ombros. O mesmo de sempre. Trabalho, casa, casa de novo, murmurou, a voz baixa. Galina suspirou suavemente. Às vezes eu escuto o que acontece no seu apartamento. Ksenia corou e desviou o olhar. Sim, coisas acontecem, disse baixinho. Ksiusha, eu não me intrometo na vida alheia, continuou a vizinha em tom suave. Mas você precisa cuidar de si mesma, especialmente agora. Seus olhos se fixaram na barriga de Ksenia. Quantos meses você está? Quase 4, respondeu Ksenia, olhando para a própria caneca. Galina abriu uma pequena gaveta, pegou uma caixa de vitaminas e entregou a ela. Tome estas. São boas. Pegamos na clínica. Guardei uma para você. Ksenia congelou emocionada. Por que você... Porque você precisa, querida, interrompeu Galina gentilmente. Seu corpo já está sobrecarregado. Eu vejo isso. E o seu Denis... Ela suspirou, deixando a frase no ar. Obrigada, sussurrou Ksenia. Eu só não achava que alguém se importasse. Galina sorriu calorosamente. Sempre há alguém que se importa. Bem, aqui estou, do lado de cá. Se você precisar de qualquer coisa, é só bater, disse a vizinha. Ksenia a abraçou, agradecendo sinceramente. Cuide de você e do bebê. Agora o que importa é a criança. Ao sair do apartamento de Galina, Ksenia sentiu um calor inesperado invadir seu coração. Algumas semanas depois, numa tarde qualquer, Ksenia desmaiou. Denis a carregou para o quarto, aflito, e para sua surpresa, poucos minutos depois, houve uma batida delicada na porta. Ksenia, veio a voz de Ludmila Arkadievna. Posso entrar? Sim, respondeu Ksenia com a voz fraca. A sogra entrou segurando uma caneca fumegante. Seu rosto estava sério, mas o tom de voz incomumente suave. Tome, beba isto. É um chá fortificante, bom para a sua condição. Ksenia conseguiu se apoiar nos cotovelos. Obrigada. O que tem nele? Ervas, respondeu Ludmila com segurança. Melissa, agnocasto, um pouco de hipérico. Tudo natural. Sempre acreditei que vitaminas de farmácia estão cheias de químicos. Ervas são melhores. Ksenia pegou a caneca, mas o olhar permanecia cauteloso. Mas o médico disse que não devo tomar nada sem consultá-lo. Ludmila sentou-se na beira da cama. Ah, os médicos, disse Ludmila Arkadievna com um suspiro, a voz carregada de desdém. Só se preocupam em vender remédios, arrancar dinheiro das pessoas. Você nos deu um baita susto, sabia? Ela estendeu a mão e tocou o ombro de Ksenia com delicadeza. Você está tão pálida, minha querida, disse suavemente. Precisa beber isso. Vai ajudar. Ksenia tomou um gole. O sabor era intenso, levemente amargo. Obrigada, sussurrou, sentindo um misto de apreensão e alívio. Ludmila Arkadievna observava cada reação, como se estudasse a filha nora com atenção cirúrgica. Vou preparar este chá todos os dias, prometeu. Você vai sentir melhora em uma semana. Você contou ao Denis? Perguntou Ksenia com cautela. Ludmila fez um gesto de desprezo com a mão. Qual a utilidade? Ele ainda é um menino, não entende nada. Sempre nos gadgets, sempre com os amigos. Não, Ksiusha, você e eu vamos cuidar do futuro do bebê sozinhas. Vou tentar, respondeu Ksenia baixinho. Essa é minha boa menina, sorriu Ludmila com um leve toque de orgulho. Já passei por isso antes. Faça exatamente como eu digo, e tudo ficará bem com o bebê. Com essas palavras, ela deu um leve tapinha no ombro da filha nora,
levantou-se e saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Denis, como sempre, havia saído para encontrar os amigos, e Ludmila Arkadievna seguira para uma festa de aniversário de uma amiga. Ksenia ficou sozinha em casa. Ela acabara de preparar a infusão de ervas que a sogra lhe entregara, quando de repente a campainha tocou. Ksiusha, sou eu! A voz familiar de Galina Vassilievna soou do outro lado da porta. Entre! Respondeu Ksenia, sorrindo calorosamente. A vizinha entrou, retirou o xale de tricô e sentou-se ao lado dela. Seus olhos logo caíram na caneca fumegante que Ksenia segurava. Chá? Perguntou curiosa. Sim. Ksenia assentiu. Ludmila Arkadievna me deu. Disse que é bom para minha condição. Galina Arkadievna arqueou levemente a sobrancelha, a expressão revelando uma ponta de preocupação. Aproximou-se e inalou o aroma, franzindo o senho. Que tipo de mistura é essa? Você sabe o que tem nela? Ela disse que contém erva cidreira, erva de São Cristóvão e hipérico. Nada de estranho, na verdade. Hipérico? Isso não deveria ser usado durante a gravidez, comentou Galina gravemente. Sério, mas ela me disse que é especialmente feito para gestantes. Nesse instante, a porta da frente se abriu. Era Ludmila Arkadievna. Ah, já fofocando, é? Disse com um leve sorriso. Ksenia, beba enquanto ainda está quente. Funciona melhor assim. Que tipo de mistura é essa, Ludmila Arkadievna? Galina perguntou, curiosa. Uma receita de família, respondeu a mulher mais velha com um sorriso forçado. Minhas avós faziam isso no vilarejo. Todas tiveram filhos saudáveis e fortes. Essas vitaminas modernas para gestantes só envenenam o corpo. Talvez, Galina Arkadievna assentiu, sem querer discutir. E a receita? O que exatamente contém? É totalmente segura, cortou Ludmila Arkadievna, firme. E não há necessidade de você se intrometer. Eu sei o que é melhor para minha nora. Com um sorriso curto e frio, Ludmila Arkadievna se virou e saiu do quarto. Ksenia permaneceu imóvel, segurando a caneca que tremia levemente em suas mãos, enquanto uma sensação crescente de inquietação se instalava em seu peito. Ela olhou para a Galina Vassilievna, que falou suavemente. Ksiusha, você mostrou isso ao seu médico? Ksenia balançou a cabeça incerta. Não. Devo? Eu mostraria, respondeu a vizinha com firmeza. Só por precaução. Gravidez não é hora de experimentos. Me dá um pouco dessas ervas. Ksenia franziu a testa, surpresa. Por quê? Conheço alguém que trabalha em laboratório, respondeu Galina Vassilievna, baixinho. Só quero que ele verifique a mistura, para termos certeza do que tem dentro. Ksenia suspirou, levantou-se e abriu o armário superior. Lá dentro estava o pote de vidro escuro, o mesmo de onde Ludmila Arkadievna preparava sua infusão de ervas. Ela entregou o recipiente à vizinha, que levantou a mão. Não, deixe o pote no lugar. Se ela perceber que sumiu, vai começar a fazer perguntas. Só preciso de um pouquinho. Ksenia trouxe um pequeno pote limpo e Galina cuidadosamente despejou algumas colheres das ervas secas dentro, fechando a tampa com cuidado. Nenhuma palavra para ninguém, disse Galina, baixinho. Claro, Ksenia assentiu. Amanhã eu levo para a análise. Em poucos dias teremos os resultados e saberemos tudo com certeza. Poucos minutos depois, Galina Vassilievna saiu, escondendo o pequeno pote em sua bolsa. Ksenia fechou a porta e olhou pensativa para a caneca de chá de ervas. Um arrepio de inquietação percorreu seu corpo. 2 dias depois, enquanto Ksenia voltava do trabalho, Galina a encontrou no corredor. Venha à minha casa, disse a vizinha em tom baixo. É melhor conversarmos lá. Entraram no apartamento de Galina.
Ela colocou o pote sobre a mesa, desdobrou uma folha com os resultados dos exames e respirou fundo antes de falar. Xiuxa, eu mandei analisar a sua infusão. Contém substâncias absolutamente proibidas na gravidez. Em doses elevadas podem provocar aborto ou parto prematuro. As pernas de Ksenia fraquejaram e ela se sentou lentamente em uma cadeira para não cair. Não, não, você deve estar enganada. Ela não poderia. É o neto dela. Eu queria estar enganada, disse Galina suavemente, sentando-se ao lado de Ksenia. Mas os fatos são incontestáveis. Ksenia cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, sussurrou. Como isso pôde acontecer? Galina colocou delicadamente a mão no ombro da jovem. Você precisa ver um médico imediatamente. Isso é muito sério. Ksenia apenas assentiu, incapaz de pronunciar qualquer palavra, sentindo o peso da verdade esmagar seu coração. No dia seguinte, Ksenia estava sentada no consultório de seu médico local, Roman Nikolaevich, um homem na casa dos 40 anos. Ele estudava atentamente os resultados dos exames, comparando-os com seu histórico médico. Ksenia Sergeyevna, disse, afastando os papéis, diga-me honestamente, você ainda está tomando aquela infusão? Ksenia permaneceu ali, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Eu tomei, murmurou quase em um sussurro. Sim. Ludmila Arkadievna disse que era boa para mim. O médico balançou a cabeça, sério. Boa para você? Repetiu ele com firmeza. Aquela mistura saudável contém extratos estritamente proibidos durante a gravidez. Segundo seus exames de sangue, seu corpo já apresenta sinais de intoxicação. O quê? Ksenia o encarou, incrédula. Tontura, dor, náusea, continuou o Dr. Roman Nikolaevich. Não são apenas sintomas de gravidez. Seu corpo está debilitado e não posso descartar uma ameaça ao feto. Você precisa ser hospitalizada imediatamente. Hospitalizada? Repetiu Ksenia, atônita. Não, não posso. O médico a observou atentamente, com tom firme, porém controlado. Ksenia Sergeyevna, você entende que estamos falando da sua vida e da vida do seu bebê? Eu entendo, murmurou, baixando o olhar. Então você precisa entender outra coisa. Por lei e por protocolo médico, sou obrigado a comunicar um possível caso de envenenamento deliberado. Ksenia sacudiu a cabeça com veemência, lágrimas se formando nos olhos. Não, por favor, não faça isso. Se ela descobrir, Deus, se ela descobrir, ela nos destruirá. Denis não vai entender. Ele vai acreditar nela, não em mim. Ksenia. O médico hesitou, procurando as palavras certas. Você está me pedindo para ficar em silêncio enquanto vejo uma mulher mostrando claros sinais de intoxicação no 5º mês de gravidez. Se eu fechar os olhos e algo acontecer com você ou com o bebê, a responsabilidade será minha. Ksenia pressionou as mãos trêmulas contra a barriga. Eu pensei que ela se importava comigo, disse a voz quase quebrando. Eu realmente acreditei nisso. Acreditar é uma coisa, respondeu ele em tom baixo. Proteger-se e proteger seu filho é outra. Hoje mesmo você será internada e amanhã encaminharei o caso às autoridades. Ela ergueu os olhos para ele, compreendendo que ele estava certo, mas sem forças para resistir. Mais tarde, naquela noite, Ksenia voltou para casa. A escada estava silenciosa, envolta em sombras. Parou diante da porta de Galina Vassilievna, a mão apoiada sobre a barriga. A vizinha abriu quase imediatamente, como se a esperasse. Xiuxa, disse suavemente. Entre, querida. Galina colocou o bule no fogão, sentou Ksenia à mesa e começou a arrumar a comida com cuidado. O que eles te disseram? Perguntou, cautelosa.
Eles me interrogaram na delegacia, tiraram meu depoimento, disseram que vão iniciar uma investigação. Eu nem sei o que esperar agora, respondeu Ksenia, a voz carregada de cansaço e medo. O silêncio que se seguiu estava cheio de tensão e de uma preocupação silenciosa. Ambas sabiam que nada seria como antes. O perigo estava mais próximo do que nunca, e cada escolha agora carregava consequências que poderiam mudar suas vidas para sempre. Galina Vassilievna envolveu Ksenia delicadamente com os braços. Vai ficar tudo bem, minha querida. Ksenia sussurrou entre lágrimas. Eu não quero privar meu filho de uma família. Ela continuava a pensar, quase em desespero. E se tudo for um erro? E se eu entendi tudo errado? E se eu sair? Se eu destruir tudo? Meu bebê vai crescer sem pai. A vizinha balançou a cabeça com firmeza. Ksiusha, não é imaginação sua. Aquela mulher não é família para você. Ela é perigosa. Mas Denis, ele é meu marido. Eu pensei que quando o bebê nascesse, tudo mudaria, sussurrou Ksenia. Ksiusha, minha querida, escute-me, disse Galina Vassilievna com firmeza. Salve-se e salve seu filho. Isso é tudo que importa agora. Mas para onde eu iria? Eu não tenho ninguém. Eu vou te ajudar, respondeu Galina resoluta. Ksenia ergueu os olhos, cheios de lágrimas, olhando para a vizinha. Venha ficar comigo, acenou Galina. Pelo menos até as coisas se acalmarem. Tenho espaço. Vou te dar as chaves. Você precisa de paz e descanso. E o Denis? Perguntou Ksenia hesitante. Deixe Denis aprender a ser homem primeiro, interrompeu Galina firme. Eu vou pensar. Obrigada, murmurou Ksenia. Galina sorriu suavemente. Pense, minha querida. Mas não demore demais. Enquanto isso, Ludmila Arkadievna sentava-se na delegacia, lutando para manter a compostura. Na análise laboratorial da infusão de ervas, começou o investigador olhando os documentos, que a senhora fornecia regularmente à sua nora, Ksenia Sergeyevna. Foram encontradas substâncias que poderiam induzir parto prematuro. Como a senhora explica isso? Que absurdo! Exclamou a mulher indignada. São apenas ervas comuns, melissa, leonurus e hipérico, todas compradas na farmácia. Eu só queria ajudar e agora estão me pintando como assassina. A senhora confirma que dava essa infusão diariamente? Confirmo que cuidava dela. A voz da mulher tremeu. E agora aquela menina decidiu difamar uma família respeitável. O investigador a fitou por cima dos óculos. E por que a senhora acredita que ela faria isso? Porque ela quer o apartamento, respondeu Ludmila secamente. É simples. Ela terá o bebê, pedirá o divórcio e me expulsará. Eu conheço o tipo dela. É isso que devem ensinar nesses orfanatos. Naquele momento a porta se abriu e Denis entrou no escritório, visivelmente abalado. O investigador fez um gesto para que ele se sentasse. Denis Igorevich, precisamos registrar seu depoimento também. Eu nem sei o que dizer, murmurou Denis, coçando a cabeça e lançando um rápido olhar para a mãe. É só chá, nada demais. Ela não poderia ter feito isso, murmurou ele quase para si mesmo. O investigador colocou diante de si os resultados do exame. Sua esposa estava recebendo uma alta concentração de toxinas vegetais, e não provenientes das ervas mencionadas por sua mãe. Os sintomas que ela apresentou correspondem exatamente a essa exposição. O senhor estava ciente de que Ksenia sofria de dores, náuseas e fraqueza? Eu estava, Denis admitiu com a voz baixa. E o que fez a respeito? Ele baixou o olhar. Nada. Achei que passaria. Ludmila Arkadievna se virou abruptamente para o filho, o rosto contorcido de indignação.
Denis, não ouse duvidar de mim. Eles estão tentando nos colocar um contra o outro e você deve acreditar em mim. O investigador lançou-lhe um olhar frio e medido. Você tem uma compreensão bastante peculiar de família, Ludmila Arkadievna. Distorcida, eu diria. Ela se afastou bruscamente, apertando um lenço contra os lábios. Denis permanecia pálido e imóvel, incapaz de encarar os olhos da mãe ou do investigador. Continuaremos nossa investigação, disse o investigador finalmente. Até que seja concluída, nenhum de vocês poderá contatar Ksenia Sergeyevna de qualquer forma. Qualquer tentativa de exercer pressão será considerada obstrução da justiça. Está claro? Claro, resmungou Ludmila Arkadievna, cerrando os dentes. O investigador fechou a pasta. Podem se retirar. Alguns dias depois, uma jovem na faixa dos 20 e poucos anos chegou à delegacia. Ela bateu suavemente na porta do escritório do investigador. Sim? A respeito de quê? Meu nome é Olga Yegorovna Korobka. Sou sobrinha de Ludmila Arkadievna Shevchenko. Quero prestar um depoimento. Um depoimento? Perguntou o investigador, guardando a caneta. Eu vi, sem querer, minha tia adicionando algo no bule que ela usava para o chá da Ksenia. Foi há algumas semanas quando passei para uma visita. Achei que fossem apenas ervas, mas quando ela percebeu minha presença, imediatamente cobriu o bule com a mão e me proibiu de beber qualquer coisa. O investigador ergueu as sobrancelhas lentamente. A senhora tem certeza do que está dizendo? Absolutamente, respondeu Olga, firme. O policial local já conversou comigo e me explicou o que está acontecendo. Não posso ficar em silêncio. O investigador expirou pelo nariz, mas aceitou seu depoimento por escrito. 2 dias depois, ao retornar para casa, Olga foi interceptada por Ludmila Arkadievna. Os olhos da mulher ardiam com uma fúria gelada. Precisamos conversar, disse ela, baixinho, num tom que não admitia recusa. Olga estremeceu, mas assentiu, tensa. Elas se afastaram. Diga-me, que absurdo você contou a eles? Começou Lyudmila, a voz cortante. Que tipo de histórias são essas? Não são histórias, tia, respondeu Olga, firme, sem vacilar. Eu vi você colocando algo no bule. Absurdo, resmungou Lyudmila fria. Olga, você não faz ideia do que se meteu. Esses policiais, eles só estão esperando uma oportunidade para nos incriminar. Você é jovem, ingênua. Estão usando você. Ninguém está me usando, retrucou Olga, segura de si. Eu fui até eles por minha própria vontade. Lyudmila estreitou os olhos. Escute-me, garota. Se você se importa com sua família, vai retirar seu depoimento. Vai dizer que errou, que entendeu tudo errado. Não, Olga a interrompeu. Não vou mentir. O rosto de Lyudmila empalideceu, as mãos tremendo. Você traidora. E você, assassina, respondeu Olga, firme. O tribunal era amplo e silencioso. Ksenia sentou-se na primeira fila, sentindo-se fraca, mas determinada a manter a compostura. Ao seu lado, Liuba e Galina Vassilievna estavam igualmente tensas. Todos de pé, o tribunal está oficialmente em sessão. A juíza, uma mulher na faixa dos 50 anos, tomou seu lugar atrás da bancada, folheou calmamente os documentos do processo e olhou para a sala com tom controlado. Damos continuidade à audiência no caso de Lyudmila Arkadievna Shevchenko, acusada de infligir dano corporal intencional a Ksenia Sergeyevna Shumakova e a seu filho ainda não nascido. A senhora se declara culpada? Lyudmila Arkadievna, sentada ao lado de seu advogado, ergueu a cabeça com orgulho. Não me declaro culpada. Eu nunca causei qualquer mal àquela. Lançou um olhar rápido e gelado para Ksenia. Garota,
É tudo invenção. A juíza continuou, mantendo a calma. Os documentos do processo incluem os resultados de um exame toxicológico. O escrivão se levantou e leu em voz alta um trecho do relatório. Na amostra da bebida fornecida pela vítima, foram detectados alcaloides de origem vegetal em concentrações capazes de causar danos ao fígado, espasmos graves nos músculos uterinos e alto risco de parto prematuro. O tribunal se encheu de murmúrios e inquietação. A juíza bateu o martelo. Ordem, por favor! Lyudmila Arkadievna se levantou de um salto, a voz trêmula de fúria. Isso é um absurdo. Esses resultados podem ter sido falsificados. Ksenia inventou tudo porque queria destruir minha família e tomar meu apartamento. É uma conspiração, continuou gesticulando com raiva. O advogado tocou suavemente sua mão, mas ela a retirou bruscamente, os olhos fixos na juíza. Eu só queria o melhor para a criança. Preparei ervas comuns. Não sou culpada de nada. A juíza assentiu e, com voz firme e tranquila, disse: chamem a testemunha, Olga Yegorovna Korobka. Olga entrou na sala do tribunal. A juíza a convidou a se sentar e perguntou: testemunha, por favor, conte ao tribunal o que a senhora viu. Aquele dia visitei minha tia, Lyudmila Arkadievna. Ksenia não estava em casa. Eu a vi segurando um pacotinho branco e colocando o conteúdo no bule de chá. Quando ela me percebeu, cobriu rapidamente com a mão. Perguntei o que era e ela disse: vitaminas. Ela me proibiu de beber aquele chá. Olga narrou, firme e clara, sem desviar o olhar. A senhora confirma o depoimento prestado durante a investigação preliminar? Perguntou a juíza. Confirmo, respondeu Olga, sem hesitar. Lyudmila Arkadievna saltou de novo, a raiva transbordando. Mentiras! Gritou, batendo a mão na mesa. Alguém a obrigou a dizer isso! A juíza bateu o martelo. A ré deve manter a ordem na sala do tribunal. Mas Olga não recuou. Cada palavra sua soava como um golpe na mentira que Lyudmila tentava sustentar. Após sua saída, chamaram Roman Nikolaevich para testemunhar. Por favor, confirme as circunstâncias da hospitalização da vítima. Ksenia Sergeyevna foi admitida sob meus cuidados no 5º mês de gravidez. Começou o médico com voz calma e segura, queixando-se de dores abdominais, tontura e náuseas. Os exames indicaram intoxicação por substâncias tóxicas. Imediatamente solicitamos a hospitalização. Mas algumas semanas e o feto poderia não ter sobrevivido. A juíza franziu a testa. Segundo sua conclusão, o consumo dessa infusão poderia ter causado um aborto? Não apenas poderia, afirmou Roman com firmeza. Ela foi a causa direta da deterioração do estado da paciente. Não se trata de acidente algum. Lyudmila Arkadievna afundou sobre a mesa, derrotada e furiosa. Mentiras! Tudo mentira! Gritou, a voz tremendo. A juíza fez uma anotação no registro. O tribunal ouviu as conclusões do perito e os depoimentos das testemunhas. A defesa pode agora apresentar sua declaração. O advogado de Lyudmila tentou suavizar a culpa de sua cliente, insistindo que suas intenções eram benevolentes. Mas o silêncio opressor da sala do tribunal falava mais alto que qualquer palavra. Os fatos falavam por si mesmos. O tribunal se retirou para deliberar o veredito. Lyudmila Arkadievna desceu as escadas do tribunal ao lado de seu advogado. As coisas não estão boas, disse ele, segurando firmemente a pasta do processo. Os resultados periciais, o depoimento do médico, a declaração da testemunha, quase não há chance de provar sua inocência. Não, respondeu Lyudmila com frieza. Não vou deixar que aquela garota destrua minha vida. No dia seguinte, ela apareceu no hospital da cidade, onde uma antiga conhecida trabalhava.
Ao entrar na sala das enfermeiras, forçou um sorriso tenso. Valiúcha, querida, preciso da sua ajuda. Preciso que alguns documentos sejam ligeiramente ajustados. Valentina franziu o senho. Que tipo de documentos? Relatórios médicos. Lyudmila abaixou a voz. Os de Ksenia devem declarar que não houve envenenamento, que ela apenas teve um desequilíbrio hormonal. Tudo o que ela está dizendo pode facilmente ser descartado como fantasia de uma grávida histérica. Valentina empalideceu. Luda, você tem ideia do que está pedindo? Isso é crime. Falsificar documentos é sério. E o fato de quererem me colocar na prisão não é sério? Lyudmila retrucou antes de suavizar o tom rapidamente. Vou pagar bem. Valentina balançou a cabeça. Não, não vou me envolver. Lyudmila cerrou a mandíbula, virou-se abruptamente e bateu a porta com tanta força que Valentina estremeceu na cadeira. A audiência final durou várias horas, embora o tempo parecesse se estender infinitamente. Após analisar os documentos do caso, os depoimentos das testemunhas, as conclusões periciais e as declarações de ambas as partes, o tribunal decidiu. Lyudmila Arkadievna Shevchenko era culpada de infligir intencionalmente danos corporais de gravidade moderada, colocando em risco tanto a mãe quanto o filho ainda não nascido. Lyudmila Arkadievna começou a rir nervosamente. A juíza ergueu os olhos com firmeza. Ordem na sala, disse, continuando. A ré é condenada a 4 anos de prisão, com a pena suspensa, e um período de liberdade condicional de 1 ano. Ademais, Shevchenko Lyudmila Arkadievna está proibida de trabalhar em qualquer instituição relacionada a cuidados médicos pelo período de 5 anos. A ré também deverá indenizar a vítima, Ksenia Sergeyevna Shumakova, por danos morais e cobrir todas as despesas judiciais. Lyudmila Arkadievna fechou os olhos e afundou pesadamente na cadeira. O advogado ao seu lado inclinou-se, sussurrando algo, mas ela não ouviu. A juíza juntou seus papéis, lançou um olhar ao redor do tribunal e pronunciou as palavras finais. O veredito pode ser apelado em até 1 mês e a sessão estava encerrada. Ela então saiu da sala. Ksenia permaneceu encostada na parede, o olhar baixo. Não sentia alegria, nem satisfação pelo infortúnio alheio. Tudo o que queria era uma coisa: deixar tudo para trás e recomeçar sua vida. Naquela noite, Denis voltou para casa. O corredor cheirava a álcool enquanto ele tirava as botas de maneira desajeitada e atirava a jaqueta no chão. Lyudmila Arkadievna surgiu da cozinha. Denis, você voltou a beber? Perguntou. Ele lançou-lhe um olhar cansado e acenou com a mão. É, bebi. E daí? Preciso da sua permissão agora? Você bebe todos os dias, disse ela. Está se perdendo, filho. Denis esboçou um sorriso torto. Eu me perdi faz tempo, mãe, disse com amargura, quando você decidiu transformar a vida da Ksiusha em um inferno, quando fomos arrastados pelos tribunais, quando toda a cidade sussurrava pelas minhas costas. Obrigado por isso. Fiz isso por você, respondeu Lyudmila, para que ela não destruísse sua vida, não tomasse seu apartamento, não fizesse você de ridículo. Denis riu, um riso seco e cortante. Ridículo? Disse. Agora toda a cidade está sussurrando sobre isso. É a mesma Shevchenko cuja mãe quase matou a noiva dele. Valeu pela proteção. Eu queria que você fosse feliz, disse Lyudmila Arkadievna. Feliz? Denis zombou. Não tenho família, não tenho emprego, não tenho dinheiro, nem amigos. Mãe, todos se afastaram. Por sua causa, ninguém nesta cidade me vê como uma pessoa de verdade. Eu não sabia que terminaria assim, sussurrou ela. Denis fechou os olhos e expirou profundamente. Você é um monstro, mãe.
Uma mulher que quase matou o próprio neto. Virou-se e, cambaleando levemente, dirigiu-se ao quarto. Lyudmila permaneceu encostada na parede, as mãos apertando o peito, sentindo o peso de tudo que havia perdido. Após o tempo esperado, Ksenia deu à luz um menino saudável. Olá, meu pequeno Andriusha. Naquele instante, todas as ansiedades e medos dos últimos meses desapareceram. Só restavam ela e aquele pequeno ser humano, a verdadeira razão pela qual a vida valia a pena. Depois da alta, Ksenia voltou para o apartamento com o filho, onde morava o inquilino. Enquanto a jovem mãe descansava no hospital, Liuba conseguiu até mesmo reparar o papel de parede na casa da amiga e deixar tudo arrumado, garantindo que o retorno de Ksenia fosse tranquilo. Ao entrar, Ksenia encontrou um quarto iluminado e impecável, cortinas de renda cuidadosamente dispostas e um berço que Sergei Konstantinovich ajudara a trazer do depósito da loja como presente. A vida começava aos poucos a se reorganizar. Um ano depois, Ksenia retornou ao trabalho na loja e o pequeno Andriusha já estava matriculado na creche. Tudo seguia seu curso, sereno, natural. A visita inesperada de Roman Nikolaevich, algumas semanas após a alta, surpreendeu a jovem mãe. Ele trouxe um pacote de comida para a bebê e um coelhinho de brinquedo. Isso é para o Andriusha, disse, colocando a sacola sobre a mesa. Obrigado. Você já fez tanto por nós. Sentaram-se à mesa da cozinha, tomando chá e conversando sobre a vida. Roman contou histórias de sua infância e recordou seu primeiro emprego. Ksenia ouvia com atenção, absorvendo cada palavra. Você trabalhou na vila por 5 anos? Perguntou ela. Sim, exatamente 5 anos. Depois percebi que queria voltar para a cidade. Tive sorte de conhecê-lo naquela consulta, disse Ksenia baixinho. Nós dois tivemos sorte, respondeu ele, e Ksenia sentiu um calor subir às suas bochechas. Mais um ano se passou. Um dia, no trabalho, Sergei Konstantinovich chamou-a para seu escritório para uma conversa séria. Escute, tenho uma proposta para você. Estamos abrindo um novo pavilhão de vendas no distrito vizinho. Quero oferecer a posição de assistente sênior de vendas. Você é responsável, atenta e se conecta bem com os clientes. Ksenia mal podia acreditar. Assistente sênior? Eu nem sei o que dizer. Apenas diga sim e mãos à obra. Ele sorriu. Há muito a fazer, mas confio que você dará conta. Ksenia aceitou. Com a renda maior e a orientação de Sergei Konstantinovich, vendeu seu apartamento de 1 quarto e financiou um de 2 quartos, mais próximo do trabalho. Para Andrei, era pura felicidade. Mais espaço, cama própria e um lugar para brincar. A parada de ônibus estava quase vazia. Uma garoa fina caía e o asfalto brilhava sob as luzes amareladas. Ksenia segurava uma sacola de compras quando ouviu uma voz familiar atrás de si. Ksiuka. Ela se virou. Denis estava à sua frente, despenteado, com olheiras profundas, usando uma jaqueta com botão arrancado e segurando um maço de cigarros baratos. Ora, que surpresa! Murmurou, sacudindo o braço. Como a vida tem te tratado? Tudo bem. Estou trabalhando. Andrei está crescendo. Andriuka, respondeu Ksenia com um meio sorriso. Denis deu uma tragada no cigarro e sorriu de lado, meio irônico. E ele, o pequeno, já tá chutando bola por aí? Está bem, disse ela, curta, sem vontade de prolongar a conversa. Denis amassou um pedaço de papel molhado no meio-fio e enfiou as mãos nos bolsos. Olha, eu queria me desculpar, começou baixando o olhar. Naquela época, eu nem entendia direito como tudo aconteceu. Isso não importa mais, Denis, respondeu Ksenia, firme. Eu sei. Ele riu nervosamente, coçando a nuca. É só que... Olha como a vida acabou.
Mamãe está doente. Câncer. Os médicos dizem que ela precisa de tratamento e os remédios são caros. Eu estou carregando tudo sozinho, do jeito que posso. Sinto muito, Ksenia murmurou. Talvez você pudesse ajudar? Só um pouco. Você sabe como ela é. Precisa de cuidados e eu mal consigo dar conta, pediu Dennis. Ksenia suspirou, a paciência se esgotando. Depois de tudo que você e sua mãe fizeram comigo, você ainda tem coragem de pedir dinheiro? Dennis, eu estou criando nosso filho sozinha. Você nunca ofereceu ajuda. E agora vem pedir dinheiro? Não darei um centavo sequer. Nesse momento, o ônibus chegou. Ksenia subiu os degraus, segurando a bolsa contra o peito, e, sem olhar para trás, sentou-se ao lado da janela. Pela vidraça, viu Dennis parado no ponto. Para ela, aquele homem agora era um completo estranho. Mais tarde, enquanto Ksenia colocava Andrei para dormir, a campainha tocou. Na porta estava Roman Nikolaevich, como sempre, com um grande pacote. Trouxe algumas coisas, disse ele entrando, frutas, suco e carrinhos de brinquedo para Andriusha. Obrigada, Roma. Ksenia sorriu, aceitando o pacote. Está nos mimando? Me preocupo com vocês, respondeu ele com um leve riso, tirando o casaco. É assim que se cuida de alguém. Eles foram para a cozinha e ligaram a chaleira. Andrei já começava a cochilar, e o apartamento estava incomumente silencioso. Roman sentou-se à mesa, mãos entrelaçadas à frente, e, em vez da conversa leve de sempre, olhou para Ksenia com seriedade. Ksiusha, começou. Tenho pensado muito sobre como dizer isso. Fez uma breve pausa, encontrou o olhar dela e continuou. Sabe, tudo que você passou é demais para qualquer pessoa. Eu vi como você conseguiu lidar com tudo sozinha e ainda assim, se você me permitir, quero estar ao seu lado, na medida que você permitir. Não espere promessas grandiosas de mim. Não espere palavras que eu não possa cumprir. Não tenho pressa e não exijo nada. Eu só desejo, se você permitir, ser um apoio para você e para Andrei. A cozinha mergulhou em silêncio absoluto, interrompido apenas pelo leve apito da chaleira. Ksenia baixou os olhos, os dedos apertando sua caneca. Roma! Sua voz mal saiu do peito. Naquela noite, pela primeira vez, ele ficou para dormir em sua casa. Em outro dia, voltando do trabalho, Ksenia ouviu uma voz familiar atrás de si. Ksiusha. Ela se virou. Na calçada estava Galina Vassilievna, a mesma vizinha que, tempos atrás, havia salvado sua vida. Galina Vassilievna, disse Ksenia, sorrindo. Como vai? Como tem passado? A mulher compartilhou um pouco sobre sua própria vida antes de acrescentar, com um tom grave. Lyudmila Arkadievna não está mais entre nós. Um aperto de tristeza surgiu no peito de Ksenia. Há quanto tempo? Perguntou suavemente. Cerca de 1 mês. Galina assentiu. Oncologia. Estágio 3. Ela nunca recebeu o tratamento adequado. O dinheiro acabou. Dennis simplesmente desmoronou. Os médicos disseram que ele mal cuidava dela. Ksenia permaneceu em silêncio por alguns instantes, olhando para o horizonte. No funeral, Galina balançara a cabeça. Apenas 2 vizinhas. Ninguém mais. Dennis não tinha amigos, não tinha família. Ksenia passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. E Dennis? Finalmente perguntou. Ele bebe, suspirou Galina Vassilievna. Perdeu-se completamente, sem trabalho, sem dinheiro. O apartamento já está à venda. As dívidas são enormes. 3 anos de contas de serviços públicos não pagas. Não vai terminar bem, você já consegue imaginar. Difícil até de acreditar. Galina a abraçou com carinho. Cuide-se. Venha me visitar com seu pequeno filho. Ficarei feliz em vê-los.
Ksenia assentiu. Nós iremos, respondeu. Enquanto caminhava para casa, onde Roma e o pequeno Andrei a aguardavam, Ksenia sentiu um calor tranquilo e reconfortante invadir seu coração. Naquela noite, pela primeira vez, ela percebeu com clareza. Seu passado finalmente ficara para trás.